Olá, eu sou o professor Anderson Mello e sou professor de matemática. A nossa aula de hoje vem dar continuidade dentro daquele assunto que nós já estávamos trabalhando sobre as superfícies poligonais. A nossa aula de hoje vem trabalhar resolução de problemas que envolvem cálculos de áreas de superfícies poligonais, ok? Então, para a gente dar continuidade até você relembrar sobre as áreas dos polígonos, nós trouxemos aqui o triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados que ele possui, dentro de sua relação, a fórmula base vezes altura dividido por 2. Porém, o triângulo ele possui outras relações que nos permitem calcular a área dele. A área de um triângulo, quando ele mesmo possui um ângulo, vem a ser o produto dos dois catetos, ou seja, o produto dos dois lados adjacentes a esse ângulo, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Lembre-se, toda vez que eu tiver um triângulo e houver um ângulo agudo, e eu precisar calcular a sua área, basta eu fazer o produto, ou seja, a multiplicação dos dois catetos, a multiplicação dos dois lados adjacentes, próximos desse ângulo, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Então, nós temos duas relações aí que nos permitem calcular a área de um triângulo. O triângulo ele pode ser inclusive equilátero, ou seja, um triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os seus lados iguais, todos os seus lados congruentes, de mesma medida. E para o triângulo equilátero, a relação para calcularmos a área dele vem a ser L² raiz de 3 sobre 4, ou seja, o lado ao quadrado vezes o valor da raiz de 3 dividido por 4. Quando eu tiver um triângulo que não seja equilátero, que não tenha a presença de um ângulo, e ele seja um triângulo apenas com a medida dos seus lados, dos seus 3 lados, o que devemos fazer? Poderemos utilizar uma quarta relação, a relação de Heron. Também uma relação onde vamos ter a raiz quadrada de P vezes P menos A, ou seja, P menos a medida de um dos lados, vezes P menos a medida do segundo lado, vezes P menos a medida do terceiro lado. E aí você me pergunta, professor, quem é P? P é o semiperímetro. E se você não recorda o que é o semiperímetro, tendo em vista que o perímetro é a soma de todos os lados, o semiperímetro vem a ser a soma de todos os lados dividido por 2. Então, no caso da fórmula de Heron, vamos inicialmente, pegando os 3 lados, calcular o semiperímetro, somar os 3 lados e dividir por 2, e depois vamos assim trabalhar na relação com a raiz quadrada, vezes esse semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro menos o primeiro lado, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, e o semiperímetro menos o terceiro lado. Ok? Então, para que fique mais claro para você a respeito dessas relações que nós estamos estudando hoje, vamos para a primeira situação, problema, para que assim a gente possa deixar o conteúdo mais claro para você. Na primeira situação, problema, ele comenta que o triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 9,23. Calcule o valor que será gasto nesse procedimento. Bem, esse produto, para impermeabilizar todo esse terreno triangular, ele será determinado inicialmente através da área desse triângulo. Esse triângulo ele possui uma base cuja medida aqui é de 15 metros, conforme podemos observar na figura, e uma altura de 20 metros. Ora, então, para calcularmos, vamos utilizar a primeira relação, a relação fundamental para calcular a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Assim teremos a base 15 vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Então, temos 15. 20 pode ser dividido por 2, que nos dá 10. E aí 15 vezes 10 encontraremos 150 metros quadrados. Esses 150 metros quadrados corresponde à área desse triângulo, justamente o que ele vai utilizar para usar esse produto para impermeabilizar. Porém, o que ele quer saber é quanto ele pagará pelo material utilizado
para impermeabilizar toda essa área. Se o metro quadrado, já foi dito aqui no problema, o metro quadrado desse material custa R$ 9,23. Se ele vai impermeabilizar toda a área do triângulo, então devemos pegar esses 150 metros quadrados e multiplicar por 9,23, o que encontraremos 1.384,5. Ou seja, o valor que gastaremos para impermeabilizar toda essa área será de R$ 1.384,50, ok? Ficou claro para você? Então, vejamos então outras situações para deixarmos mais claro ainda esse assunto sobre áreas de superfícies poligonais. No caso, temos aí a letra B, a alternativa correta, certo? E vamos para uma próxima situação. Na próxima situação, temos que um terreno com formato de triângulo equilátero, você lembra o que significa triângulo equilátero? Será concretado. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 450 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra. Veja, nós temos aqui um terreno triangular, né, que tem um formato equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, todos os seus três lados são iguais. E ele disse que o perímetro, que é a soma desses três lados, é igual a 150. Então eu te pergunto, poxa, que número que multiplicando por 3, ou que número semelhante, somando com ele mesmo 3 vezes, nos dará esse resultado 450 metros? É isso aí. Para você que já disse 150, você acertou. Por quê? Se o perímetro de um triângulo é a soma dos três lados, vamos imaginar que nós não saibamos aí a medida de um dos lados. Então podemos chamar de x. Se são três lados, terei x mais x mais x igual a 150. Ou seja, a soma dos três lados é igual a 450 metros. Somando esses 3x aqui, x mais x mais x, nos dá 3x igual a 450. Isolando x para saber a medida do lado, 450 dividido por 3. Por quê? Esse 3 estava multiplicando, então passou dividindo. E assim encontraremos 150. Então veja que a medida de um dos lados do meu triângulo é 150 metros. Porém, o que ele está querendo saber é quantos metros quadrados ele vai utilizar de concreto para poder concretar todo essa área, esse terreno aí. Bem, se o meu triângulo ele tem todos os lados 150, 150 e aqui embaixo eu tenho 150, você talvez esteja me perguntando, professor, por que o senhor colocou 75 e 75 aqui? Porque a partir do momento que a gente traça essa altura ela é chamada de mediatriz também. O que é uma mediatriz? É um segmento de reta que não só divide o ângulo aqui na metade, mas ele também divide esse lado aqui na metade. Então, se eu tenho 150 o lado inteiro, ao dividir no meio, eu tenho 150 desse lado e 150 do outro, ok? Então, o que devemos fazer nessa situação? Devemos descobrir o valor de x, que é a altura, para assim utilizarmos a relação base vezes altura dividido por 2. E aí você também talvez esteja me questionando, professor, por que não vamos utilizar aquela relação do triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Tendo em vista que aqui na questão ele não especificou nada a respeito da raiz de 3. Como assim? Para utilizarmos aquela relação, era interessante ele ter dado o valor da raiz de 3 aqui, certo? Até para que a gente possa chegar em uma das alternativas. Então, para descobrir esse x, podemos assim, tendo 150, um triângulo aqui, 75, o lado desse triângulo menor, que é um triângulo retângulo, e x, um cateto, podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. Pelo Teorema de Pitágoras, temos 150 ao quadrado igual a 75 ao quadrado, que é a medida desse cateto, mais x ao quadrado. 150 nos dará 22.500, 75 ao quadrado nos dará 5.625 mais x ao quadrado, e assim, isolando esse x ao quadrado, esse 5.625 passará para o outro lado, subtraindo, tendo em vista que ele é positivo, ok? E essa diferença, quanto dará 22.500 menos 5.625?
teremos x ao quadrado igual a 16.875. Logo, x será igual à raiz quadrada desse valor, 16.875, que nos dará como resultado 129,9 metros. Vale ressaltar que o que nós acabamos de descobrir foi a altura. Então, para a área desse triângulo, faremos base, que no caso aqui é 150, certo? Vezes a altura, que foi a medida que acabamos de descobrir com o x, 129,9 sobre 2. 150 vezes 129,9 nos dá 19.485, e que dividido por 2 gera como resultado para essa área 9.742,5 metros quadrados. Observando as alternativas que nós temos para essa questão, vamos identificar assim a letra C, ok? Então, para você que está assistindo a nossa aula e deve ter observado essa questão, nós inicialmente tivemos que descobrir a medida do lado, depois da altura, para assim chegarmos na relação da área que ele estava pedindo. Vamos ver assim outras situações que envolvem o cálculo de superfícies poligonais. Na próxima situação, ele fala que uma escola de educação artística tem seus canteiros em forma geométrica. Um deles é em formato do trapézio retângulo, com as medidas indicadas na figura. A área do canteiro representada pela figura será de quanto? Inicialmente, não sei se você recorda a relação para determinarmos a área de um trapézio. A área de um trapézio ela é dada por Bzão mais Bzinho, ou seja, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. A base maior é 8, a base menor é 5, e cuidado, se você está pensando que a altura é esse 5 da medida de AD que está inclinado, você está equivocado. Por quê? A altura sempre será medida na vertical, perpendicular à base maior. Então, a minha altura corresponde a essa medida BC aqui, que pode até ser projetada aqui de A até a minha base. Então, essa medida eu não tenho ainda. Mas observe, quando eu projetei aqui uma reta paralela a BC, eu acabo observando que de A até B eu tenho 5 metros e desse ponto aqui embaixo, que é relativo a A até C, eu também teria 5 metros. Ou seja, quanto medirá de A até essa reta vermelha? Óbvio que 3, não é isso? Esse segmento que eu tenho aqui de azul medirá 3 metros, que é justamente o que falta aqui para 8. Observando, tenho assim um triângulo retângulo. Eu tenho a hipotenusa que mede 5 e eu tenho o cateto que mede 3. Está faltando só a minha altura. Posso utilizar o Teorema de Pitágoras, mas também quero trazer para você a ideia de trabalhar com as ternas pitagóricas. E aí você me pergunta, professor, o que são ternas pitagóricas? As ternas pitagóricas, o próprio termo já está dizendo, terna vem de 3. São 3 valores que obedecem ao Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, se eu tiver esses 3 valores aqui, 3, 4 e 5, sendo 5 a hipotenusa, significa dizer que os outros catetos serão 3 e 4. E o que isso me permite? Me permite descobrir a medida de um desses catetos que estejam faltando, ou assim a medida da hipotenusa, se assim ela faltar. Ora, então se eu tenho a minha hipotenusa aqui 5, e esse meu cateto sendo 3, automaticamente já sei que essa medida da altura de vermelho aqui será 4, justamente pela ideia das ternas pitagóricas. Existem outras ternas pitagóricas? Sim, existem. Nós temos ternas pitagóricas como 6, 8 e 10, 9, 12 e 15, 12, 16 e 20, assim por diante. E você talvez esteja me perguntando, professor, como encontrar essas ternas? Basta dobrar, triplicar, quadruplicar, aplicar a proporcionalidade nesses 3 primeiros valores que são 3, 4 e 5. Se fosse utilizado o Teorema de Pitágoras, acharíamos o 4 da mesma forma. Então, se eu tenho a altura e eu tenho as outras bases, substituindo na fórmula da área, teremos base maior, 8, mais base menor, 5, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 8 mais 5, 13. 13, 4 dividido por 2 dá 2, e assim teremos 13 vezes 2, 26. Ou seja,
A área do canteiro é dada por 26 metros quadrados. Queremos aqui agradecer a presença de todos aqueles que participaram de nossa aula, desejar sucesso e não esqueça, se você quiser rever esta aula, assista lá, acesse o nosso canal na plataforma Eduque, tá certo? Então, um grande abraço e sucesso para todos!